Bem-vindos a uma nova edição de Conmebol Sul-Americana Magazine. Estão definidos os 16 classificados para as oitavas de final. Os jogos de volta dos playoffs tiveram grandes momentos. Veja os destaques de hoje. Na sua fortaleza em Rancagua, o O'Higgins fez sua parte e derrotou o Boca com gol de Gonçalves. Os chilenos não perdem em casa por competições da Conmebol há 42 anos. A decisão foi para os pênaltis e o Xeneize conseguiu uma vaga suada nas oitavas. O Cienciano voltou a fazer história contra um rival argentino. Campeão da grande conquista em 2003 contra o River e da Recopa de 2004 contra o Boca, os peruanos golearam o Lanús em Cusco por 4-0. O time Grená, que tinha ampla vantagem, voltou para casa eliminado. O Bolívar deixou pelo caminho um tricampeão da América. O time celeste saiu na frente ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Grêmio teve chances, mas Lampe segurou o placar com seus reflexos. Foi a terceira vitória seguida do Bolívar contra brasileiros. Vamos repassar o que aconteceu semana passada, debaixo de chuva torrencial no Gran Parque Central. Antes de 2 minutos, Halil Elias aproveitou o rebote para marcar o gol mais rápido do Tigre na história das competições da Conmebol. Na última jogada do primeiro tempo, o matador ampliou. Russo recebeu na quina da área e soltou a bomba de pé direito. O atacante soma 3 gols nesta Sul-Americana. No início da segunda etapa, Suculini se excedeu contra Martínez e acabou expulso pelo segundo amarelo. No fim do jogo, virou goleada. A ótima jogada coletiva terminou num golaço de Cabrera. A primeira vaga para as oitavas via playoffs seria definida em Buenos Aires. Com o apoio de sua torcida, mesmo longe de casa, o Nacional queria uma virada histórica contra o Tigre. Os uruguaios queriam ser o primeiro time a vencer um mata-mata de Conmebol depois de perder a ida como mandante por 3 gols. Isso nunca tinha acontecido nos 56 casos anteriores. E o Nacional saiu na frente. No erro de Martínez, Maxi Gomes, de fora da área, fez 1-0. A 26 metros do gol, ele fez o segundo gol mais distante do Nacional na história da Sul-Americana. Escanteio de Veron Lupi. Rohel tentou a cabeçada. Russo tirou praticamente em cima da linha. (31 minutos) e o Nacional ampliou. Anchieta para Boggio. Veron Lupi no cruzamento. Maxi Silveira botou no fundo do gol. Inicialmente o gol anulado, mas depois, com a revisão do VAR, o gol foi confirmado. Nacional tinha vencido as 3 disputas de mata-mata contra argentinos que tinha feito até então na história da Sul-Americana. Segundo tempo, Martínez e Russo. Bola para Lopes. E de Lopes para o gol. Gol anulado por impedimento. Tigre, que vinha de 5 jogos seguidos, marcando gols na Sul-Americana. Para o passe de Banegas. Erro do Rohel. Santiago Lopes tentou e jogou para fora. O jogo estava aberto até 36 do segundo tempo, quando o Tigre recuperou com Banegas, que fez a jogada com Garay. De Banegas para Santiago Lopes. E de Lopes para o fundo do gol.
Com 20 anos e 169 dias, Santiago López se tornou o segundo jogador mais jovem do Tigre a fazer um gol em competições da Conmebol. Final em Vitória, Tigre 1, Nacional 2. No placar agregado, o time argentino, com a vantagem de 4-2, ficou com a vaga. Vamos recordar o que aconteceu semana passada em Valência, entre UCV e Santos. O time da Venezuela foi bem na fase de grupos da Libertadores, com 9 pontos. Após um início de resultados ruins, na Sul-Americana, o Peixe se classificou para os playoffs, batendo o Cuenca por 3-0. O time voltou melhor após a pausa da Copa do Mundo. Bom Tempo fez 1-0. No início da segunda etapa, Oliva deu o passe para Gabriel Menino anotar seu primeiro gol pelo Santos. 10 minutos depois, Tassiano teve que tentar 3 vezes para fazer 3-0. No final, mais emoção. Rony marcou. Primeira vez que o Santos anotou 4 gols num jogo de Sul-Americana. E Ruiz descontou para o time da casa. Vamos até a Vila Belmiro. Com o retorno esperado de Neymar, o Peixe buscava uma nova vitória para ir às oitavas e enfrentar o Macará do Equador. Santos, que nunca tinha perdido para rivais da Venezuela em competições da Conmebol, com 4 vitórias e 5 empates. Com 19 segundos, a Universidade Central saiu na frente. Williams Lugo rebateu, Williams Rodrigues meteu a cabeça, Ananias rebateu, Solé devolveu, Adonis Frias vacilou e Samuel Sosa fez 1-0 para o UCV. Ele fez o gol mais precoce da Conmebol Sul-Americana desde setembro de 2024, quando Almendra anotou para o Racing contra o Atlético Paranaense nas quartas de final. Bela cavada do Sosa. Com 39 minutos, o Santos foi buscar um empate. Jogada de Roleiser com Gabriel Menino. E Miguel Terceros chutou no canto. 1-1. Primeiro gol do Miguelito em torneios da Conmebol. Foi o segundo maior artilheiro das eliminatórias sul-americanas para a última Copa do Mundo. Fez 7 gols, só ficou atrás de Messi. Agora a bola de Oliva para Barreal. Ele serve Gabigol e Michael Ruiz salva o CV. Segundo tempo, falta cobrada pelo Sosa. Brazão conseguiu a defesa. (11 do segundo tempo e a virada do Santos. Bom Tempo para Roleiser. Cruzamento de Bom Tempo e Gabigol colocou o Santos na frente, 2-1. Gabigol é o primeiro jogador a marcar 4 gols pelo Santos numa edição de Sul-Americana. Com a virada, o Santos se animou. Jogada de Gabigol com Barreal. Gabigol tentou, ela pegou no travessão e Gabriel Menino fez 3-1. Segundo gol dele nos últimos 2 jogos da Sul-Americana.
27 minutos e a UCV diminuiu. Mosqueira cobrou escanteio e Motes fez 3-2. (50 do segundo tempo). Jogada iniciada pelo Neymar. Cruzamento de bom tempo. E Rony completou para o gol vazio. 4-2 Santos, que marcou 8 gols nos 2 jogos contra a UCV. Somando em 2 jogos, tudo que ele tinha conseguido marcar nos 6 anteriores da fase de grupos. Final, 4-2, vaga para o Santos. Hora de relembrar o que aconteceu semana passada na Colômbia. O Independiente Medellín chegava ao duelo contra o Vasco sem perder em casa há 9 jogos em competições da Conmebol. Na última jogada do primeiro tempo, Montaño tirou o primeiro 0 do placar. O Vasco empatou no início do segundo tempo. Gol contra de Varela. O DIM passou à frente de novo, outra vez com Montaño. A bola pegou em Cuesta antes de entrar. E a 4 minutos do fim, Cláudio Spinelli deixou tudo igual. Em São Januário, a expectativa era de um jogo equilibrado. Vasco e Independiente Medellín definiam o rival do Olímpia na próxima fase. O DIM tinha vencido a única série de mata-mata que ele definiu no Brasil em torneios da Conmebol. Foi nas oitavas da Sul-Americana de 2016 contra o Santa Cruz. Bola de Loboa para Córdoba. Bateu para fora. Vasco tinha caído nos últimos 3 mata-matas de Sul-Americana que definiu em casa. Última vez que se classificou em casa em mata-mata da Sula, quartas de final de 2011. Segundo tempo, jogada de Montaño para Medina. E no arremate, Medina jogou para fora. Boa recuperada do Vasco com Jair. Bola para Andrés Gomes, que vai encontrar o Brenner. Do Brenner a bola para Thiago Mendes. Paulo Henrique. Adson. Passa Paulo Henrique. A bola é para Brenner. Thiago Mendes. Adson. Reclamação dos jogadores de um toque de mão do Kevin Mantilla. E o Vasco não teve o pênalti a seu favor, porque no início da jogada, Jair havia utilizado a mão. (40 do segundo tempo) e finalmente o Vasco encontrou o seu gol. Cuiabano para Thiago Mendes. Brenner. Adson. Passagem de Paulo Henrique para o cruzamento. E Thiago Mendes botou no fundo do gol. Ele não marcava em competições da Conmebol há mais de 9 anos, quando balançou a rede com a camisa do São Paulo. 1-0 Vasco. Bola longa de Cuiabano. Mena acabou falhando. Recuperação vascaína com o Paulo Henrique. Brenner para Adson.
de Adson para Thiago Mendes. Brenner teve a chance, Tchaux fez a defesa. Vasco nunca perdeu contra colombianos em casa. Em competições da Conmebol, com 5 vitórias, 2 empates e 4 vitórias seguidas. Final, vitória vascaína, 1-0 e 3-2 no agregado. Semana passada, em Buenos Aires, o Lanús chegava aos playoffs com 7 vitórias consecutivas como mandante em torneios Conmebol. Era sua melhor sequência de vitórias em competições internacionais. Terceiro colocado no seu grupo da Libertadores, o novo objetivo era tentar ser o primeiro tricampeão da Sul-Americana. Watson fez 1-0, depois Bessozzi fez uma falta dura sobre Barreto e deixou o time engrenar com 1 a menos. Só que a expulsão não impediu que o Lanús ampliasse. Após o rebote do Espinosa, Carrera fez um gol importantíssimo. O cienciano se apegava à sua história copeira para sonhar com uma virada épica. O campeão Lanús não queria sustos. Quem passasse pegaria o Botafogo. Lanús, que somava 5 vitórias seguidas contra rivais peruanos na Sul-Americana. Jogada de Sálvio com Carrera. Aquino. Carrera. Batida que Espinosa defendeu. Sete minutos e o time do Peru saiu na frente. Bola longa de Canale do Lanús. Núñez rebateu de cabeça. Christian Souza fez o cruzamento e Garcês marcou 1-0. Cienciano, que vinha de 3 derrotas seguidas contra argentinos em competições da Conmebol. Arias recuperou a bola e deu para Holberg. Ele disparou para o gol e Losada defendeu. Escanteio curto de Holberg para Martinic. Holberg fez o cruzamento, bola rebatida. Christian Souza cruzou. E Garcês mandou para fora. Mais um cruzamento do Christian Souza. Medina tirou. Cabeçada do Arias. Amondarain. Christian Souza e Barreto mandou para fora. (40 minutos e o gol do Cienciano. Losada mandou para frente. Núñez cabeceou, bola rebatida de novo. Amondarain mandou na direção do Garcês. Ele deu para Holberg e de longe ele fez 2-0. Cienciano ampliava para 5 jogos a sua invencibilidade como mandante na Sul-Americana, com 3 vitórias e 2 empates. E ainda no primeiro tempo, na bola longa de Martinic. Dominou Christian Souza e cruzou. Garcês mandou para o gol. Desde 2023, só 2 atletas conseguiram um doblete. Mais uma assistência apenas no primeiro tempo de um jogo de Sul-Americana. Os 2 pelo Cienciano. Gaspar Gentili no ano passado e agora Carlos Garcês.
Falta para Sepúlveda e Espinosa mandou para fora. Lanús precisava de um gol para levar para os pênaltis, mas quem marcou foi o Cienciano. Amondarain rebateu de cabeça. Holberg bateu pro alto. Aí o Christian Souza ganhou na direita. Foi levando e cruzou. Garcês chegou na bola. Loçada saiu errado. E a bola foi pro fundo do gol na batida de Holberg. É a 7ª vez que um time do Peru ganha por 4 gols ou mais de diferença na história da Sul-Americana. E 4 dessas 7 vitórias foram do time de Cusco, o Cienciano. Final 4-0, 4-2 no agregado, vaga para o Cienciano. Semana passada, no Estádio Nacional de Lima, o Sporting Cristal tentava interromper contra o Bragantino a sequência de 5 derrotas em casa contra brasileiros. Desde o início, o time peruano colocou o goleiro Cleiton para trabalhar. Ele foi determinante para que o jogo terminasse sem gols e chegou à 3ª partida nesta Sul-Americana com mais de 5 defesas. No final, Fernando foi expulso por uma agressão a Miguel Araújo. Aos 42 anos, o maior goleador da história da Sul-Americana voltou a disputar a competição pela 9ª edição com 20 gols em 39 partidas. Hernan Barcos estreou em 2005 com o Guarani do Paraguai. Jogou 4 edições pela LDU. Com os equatorianos, somou 15 gols em 26 partidas. Além disso, fez 2 gols em 3 jogos pelo Palmeiras em 2012 e anotou outros 2 pelo Atlético Nacional em 2 jogos na Sula de 2019. Ano passado, fez um gol memorável pelo Aliança no jogo de volta dos playoffs. Aos 51 do segundo tempo, garantiu a vaga para os peruanos contra o Grêmio em Porto Alegre. Em Bragança Paulista, Bragantino e Sporting Cristal definiram quem pegaria o Atlético Mineiro nas oitavas. Com essa partida, o Bragantino chegava a um novo feito. Recebeu na sua casa a times dos 10 países do continente. Só perdeu para brasileiros e argentinos. Primeira chance do Braga, Matheus Fernandes para Santana. Herrera. Santana. Lucas Barbosa. Rodriguinho e a trave. Escanteio de Rodriguinho. Henriquez mandou para fora. Agora a jogada de Barcos para o cruzamento do brasileiro Cristiano. Novamente Barcos de cabeça. Cleiton estava lá. Bragantino tinha conseguido passar nos últimos 5 mata-matas contra rivais de fora do Brasil em torneios da Conmebol. Segundo tempo, Lutiger mandou para longe. Santana rebate, Matheus Fernandes desvia. Rodriguinho com a bola. Eduardo Sacha derrubado. Tábara foi quem fez a falta. Levou o segundo amarelo e acabou expulso. Aos 13 minutos, falta curta de Santana. Juninho Capixaba cruzou, Lucas Barbosa serviu, Pedro Henrique. Que depois de 56 jogos em competições da Conmebol, finalmente balançou a rede. E num momento importante para o Red Bull Bragantino, 1-0.
Agora o erro de Pedro Henrique na saída de bola. Catriel Cabellos foi quem recuperou a bola. Max Loren Castro chegou para a batida e Cleiton defendeu. Castro cruzou, Pedro Henrique tirou. Agora a recuperação de Eric Ramírez. Bola do Santana para o Gustavo Neves. De volta para Santana. Ele cruza, a defesa tira. Diotun erra na saída de bola. Aí o Gustavo Neves vai tentar para o gol. Defesa do Diego Henriques. Bola afastada. Eric Ramírez vai tentar o cruzamento. E definitivamente o Cristiano tira. Final. Red Bull Bragantino classificado 1. Sporting Cristal 0. Semana passada, na altitude de La Paz, o Bolívar fez um de seus melhores jogos no ano, mas saiu com a vantagem mínima sobre o Grêmio. Antes dos 2 minutos, o time celeste já vencia por 1-0. Cruzamento perfeito de Patito para Cauteruccio. Anotar de cabeça. No entanto, 2 falhas da defesa permitiram o empate do Grêmio. Matias Villasanti, o paraguaio, fez seu primeiro gol em competições da Conmebol após 30 jogos. 2 minutos mais tarde, Patito deixou o Pavón sentado. Acionou José Sagredo. Após o rebote do Everton, Robson Matheus fez seu 3º gol esse ano por competições da Conmebol. Só que os gaúchos não acusaram o golpe não. TT bateu de fora da área e com a ajuda de um desvio venceu o Lampe. No segundo tempo, o Bolívar conseguiu a vitória com Dairon Asprilla, aproveitando o cruzamento de Jesus Sagredo. 3-2. Martín Cauteruccio marcou gols nos últimos 8 torneios de Conmebol que disputou. Libertadores 2015, 16, 24, 25 e 26 e Sul-Americana de 2016, 25 e 26. Os 3 primeiros certames jogou com o San Lorenzo, com quem conquistou a glória eterna em 2014. Até hoje, a única Libertadores do Ciclone. Sua melhor fase, no entanto, foi após os 37 anos. Na Libertadores 2024, anotou 4 gols em 2 jogos na fase preliminar com o Sporting Cristal. Na fase de grupos da última temporada, fez 2 gols em 5 jogos pelo time peruano. Chegou ao Bolívar para o play-off da Sul-Americana. Com o time celeste, marcou 2 vezes contra o Palestino nos play-offs e outros 2 contra o Cienciano pelas oitavas de final. Na fase de grupos da atual Libertadores, fez um gol sobre o Independiente Rivadavia. E na semana passada, o Grêmio sofreu com mais um gol do histórico uruguaio. Vamos a Porto Alegre, onde o Grêmio buscava uma virada diante da sua torcida. Quem passasse pegaria o São Paulo nas oitavas. O Grêmio tinha conseguido virar 8 dos 16 mata-matas em competições Conmebol, onde tinha perdido o jogo de ida como visitante. Primeira chance gaúcha foi com Bright White. Lampe pegou a primeira. ...15 minutos e o Bolívar saiu na frente. Arreaga recuperou a bola, deu para Robson Matheus. Bonito passe para Dairon Asprilla. Ele se livrou da marcação, chutou cruzado e fez 1-0. São 4 gols do Asprilla em seus últimos 5 jogos. Escanteio da esquerda, Gustavo Martins subiu. Lampe defendeu mais uma. Agora a bola longa do Marlon. Vai buscar o Villasanti. Bola sobrou para Matheus Nascimento, dominou, chutou e Lampe pegou mais uma.
Agora é a vez do Romero recuperar pela equipe boliviana. O dominicano conduz a bola e vira lindamente para Patito Rodrigues. Ele dispara para o gol e Gabriel Grando faz a defesa. Agora a bola de Villasanti para Gabriel Mack. Villasanti na frente. Enamorado. Bola rebatida. Mack vai pegar o rebote. E Lampe vai buscar mais uma. Incrível. Era apenas a segunda vitória do Bolívar jogando no Brasil na história. A anterior tinha sido contra o Atlético Paranaense em 2002. Eric Noriega e Leonel Justiniano trocaram agressões. Ambos foram expulsos. Destempero do Noriega prejudicando o Grêmio. Agora uma falta dura do Marlon em cima do Ervin Saavedra. Mais um cartão vermelho. Falta criminosa. Falta curta, Enamorado tentou e Lampe defendeu. No rebote, Bright White mandou na trave. As 3 vitórias do Bolívar em torneios da Conmebol foram contra brasileiros. Contra o Fluminense e os 2 contra o Grêmio. Final, Bolívar 1, Grêmio 0. Bolívar classificado. Hora de relembrar como foi o jogo de semana passada em Bogotá, entre Santa Fé e Caracas. Os colombianos saíram na frente aos 30 do primeiro tempo, com um chute preciso de Hugo Rodallega. Terceiro gol dele nos últimos 4 jogos por competições da Conmebol. O Santa Fé tentava vencer 3 jogos seguidos em competições internacionais pela primeira vez em 13 anos. A última vez tinha sido em 2013. No fim do jogo, o Santa Fé aumentou a vantagem com apenas 16 segundos em campo. Fagundes fez o gol mais rápido de um suplente na atual temporada de competições Conmebol. Vamos ao norte do continente. Caracas e Santa Fé decidiram qual seria o adversário do River Plate nas oitavas. O Santa Fé tinha vencido seus 5 mata-matas anteriores contra rivais da Venezuela. 2 deles foram contra o Caracas. O mais recente na segunda fase da Sul-Americana de 2010. Chance do Caracas, bola de Correa para De Santis. Marmolejo conseguiu a defesa. Bola longa que chegou até Correa. Ele mandou para De Santis. Ferreira fez o cruzamento. Wilfred Correa foi para o arremate. Outra defesa de Marmolejo. Agora a recuperação de Emanuel Oliveira. Bola chegando para Obrian Rodallega. Obrian. Oportunidade para Hugo Rodallega. Benítez fez a defesa.
Já no segundo tempo, escanteio pela direita, De Santis tentou e mandou para fora. E quem saiu na frente aos 11 minutos foi o Santa Fé. Villarreal cruzou. De Santis rebateu. Daniel Torres recuperou. Deu para Obrian. Na sequência, Bustos. Obrian. E Bustos. 1-0 Santa Fé. Bustos tinha dado uma assistência no primeiro jogo. Agora o erro de Obrian. Correa recuperou, buscou Hernández. Novamente a tabela, Correa para Hernández. Marmolejo defendeu mais uma. (32). Angulo recuperou a bola. Rodallega. Fagundes. Bola para o argentino Maxi Lovera. Ele pisa na área, arrasta a marcação. E no cruzamento a bola pegou no Figueroa e entrou. Gol contra. 2-0 Santa Fé. (38 do segundo tempo, mais um do Santa Fé. Bola longa para Fagundes. Ele procurou o Rodallega. E fez o corte. Bola volta para Fagundes. E quem marca é ele, depois do toque do Zapata. Fagundes. 3-0. Fagundes voltando a fazer gol. Novamente vindo do banco de reservas. Agora a bola de Marques para Correa. Outra vez Marmolejo defendeu. Santa Fé igualando sua melhor sequência de vitórias em torneios Conmebol. 4. 3 dessas vitórias sem tomar gol. Final 3-0, 5-0 no agregado. Vamos rever agora o que aconteceu semana passada entre Boca e O'Higgins. 4 dias depois de perder a decisão da Copa do Mundo, Paredes se convertia no primeiro finalista a voltar aos gramados após o Mundial. Após um início difícil, o time de Arruabarrena saiu na frente. E foi justamente Paredes, numa assistência brilhante, que deixou o Merentiel na cara do gol. Paredes que deu 2 assistências em torneios Conmebol desde que voltou ao Boca. E as 2 para o atacante uruguaio. Perfeição. No segundo tempo, o O'Higgins teve chances de empatar. Finalizou 10 vezes, o maior número entre todos os times que visitaram a Bombonera este ano em competições da Conmebol. Xeneize que avançou nos últimos 4 mata-matas contra rivais chilenos. O O'Higgins chegava com uma sequência fantástica em Rancagua. Vinha de 13 jogos invicto em casa em competições da Conmebol, com 6 vitórias e 7 empates. São 42 anos sem ser derrotado em seu estádio. Nesta sequência, não levou gols em 11 partidas. O último time a marcar em Rancagua por competições Conmebol foi o Cerro Porteño, em 2014. E o O'Higgins acumula 8 jogos seguidos sem ser vazado. Na atual temporada, disputou a fase preliminar da Libertadores. Na segunda fase, passou pelo Bahia com o golaço do Gonçalves. Na terceira fase, pegou o Tolima. E o Gonçalves, em estado de graça, voltou a marcar o gol da vitória. No início da fase de grupos, bateu o Milionários por 2-0. O primeiro gol foi do Castillo, com assistência do Gonçalves, que mais tarde ampliaria a vantagem. E na terceira rodada, a vítima foi o Boston River, que também caiu por 2-0, com outro gol de Gonçalves. Nosso último jogo é em Rancagua.
O O'Higgins se apegava à sua força em casa para uma zebra histórica na Sul-Americana. Boca tinha vencido seus últimos 3 jogos como visitante contra chilenos em torneios da Conmebol. Aí o cruzamento de Sarrafiore. Blanco tirou. Castillo tentou o gol e mandou para fora. Já no segundo tempo, falta de Gonçalves. Brizuela mandou no travessão. Chance do Boca com Tomás Aranda. Arrancada, drible e o chute para fora. E aos 27 minutos do segundo tempo, o gol do O'Higgins. Lateral cobrado pelo Paves. Figal tirou. Gonçalves de primeira. Ele chega a 10 gols e 8 assistências na atual temporada. 1 pro O'Higgins, 0 pro Boca. Boca ao ataque, Merentiel para Aranda. Leonel Flores. Pisa na área, corta o zagueiro, manda no travessão. Que perigo! Chance do O'Higgins agora no cruzamento de Gonçalves. Thiago Vecino cabeceou em cima do goleiro Montoro. Chance do Boca agora com Aranda de fora da área. Carabali conseguiu defender. Paredes tentou a jogada com Ayrton Costa. Que mandou para fora. Mais uma chance para o Boca com Aranda. Carabali defendeu. Aranda fez 5 dos 15 chutes a gol do Boca no jogo. Final 1-0 O'Higgins. Resultado levou o jogo para os pênaltis. Thiago Vecino foi para a cobrança e chutou para fora quando estava 2-2. Figal fez 3-2 Boca. Paves na cobrança. Monteiro defendeu. Aranda foi para a cavada, olha isso. Carabali pegou e ficou indignado com o jogador do Boca. Batida de Brizuela para empatar o jogo em 3-3. Lautaro Blanco tinha a bola da vaga nos pés. E não teve medo de cara feia do Carabali. Bateu certinho para levar o Boca para as oitavas. Final, Boca 4, O'Higgins 3 nos pênaltis. Boca classificado para as oitavas de final. Com 10 defesas, Carlos Lampe garantiu a vitória do Bolívar em Porto Alegre, mantendo o gol invicto na vitória histórica sobre o Grêmio. Aos 39 anos, exibiu um desempenho extraordinário. No primeiro tempo, pegou a cabeçada do Gustavo Martins. Suas melhores intervenções aconteceram no segundo tempo. Parou o Matheus Nascimento na cara do gol. Depois exibiu seus reflexos contra Pavon, Bright White e Gabriel Mack. Na última jogada, a melhor defesa. Enamorado finalizou livre e o boliviano salvou de maneira fantástica. E o gol da semana é de Maxi Gomes. No início do jogo contra o Tigre, o Nacional chegou a ter esperanças na virada,
graças à batida do atacante uruguaio. Gonçalo Martínez errou um recuo e a bola caiu nos pés do goleador. Maxi Gomes protegeu, girou e disparou um chute cruzado sensacional. A mais de 26 metros de distância, foi o segundo gol de mais longe, marcado pelo Nacional na história da Sul-Americana. E estes foram os melhores momentos dos jogos de volta da Sul-Americana. O atacante equatoriano Carlos Garcés teve uma noite memorável ao eliminar o atual campeão da Sul-Americana. O primeiro gol foi aos 7 minutos. Christian Souza cruzou da direita e Garcés finalizou de maneira pouco ortodoxa para colocar o Cienciano na frente do Lanús. Ele voltou a atacar no fim do primeiro tempo com a mesma fórmula. Outro cruzamento de Souza e dessa vez uma cabeçada precisa para fazer 3-0. Na última jogada da partida, deu passe para Robert dar números finais à partida e ele falou após o jogo. Primeiro, obrigado a Deus pela vitória. Sabíamos que seria muito difícil, mas acreditamos no milagre, no impossível. Uma vitória importantíssima, sabíamos que era um grande rival, mas somos uma equipe de muita qualidade e hoje colocamos isso em prática. Pero bueno, sabemos que temos um equipe de muita qualidade, muita jerarquia, que hoje lo pusimos em prática. E agora os próximos jogos. O Boca pega o Recoleta do Paraguai. O Bolívar enfrentará o São Paulo. O Santa Fé será o rival do River Plate. Teremos ainda Vasco da Gama e Olímpia. 2 campeões da América frente a frente. Os outros 4 confrontos são Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, choque brasileiro. O Santos pega o Macará do Equador, o Tigre. Terá pela frente o Montevideo City Torque. E o Cienciano, campeão da Sul em 2003, pega o Botafogo, campeão da América há 2 anos. Obrigado pela companhia. Nos encontramos daqui a 2 semanas com mais emoção em uma nova edição de Conmebol Sul-Americana Magazine. Você esteve na companhia de Eduardo Monsanto. Um grande abraço!